Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um dos irmãos, aqueles que já estão entrando para nos acompanhar neste momento de estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós estamos no dia 24 de junho de 2020. Momento em que estamos aí orando, lendo a Bíblia, tendo nossos momentos de meditação, buscando a presença de Deus. Espero e creio que você aí na sua casa, no seu lar, juntamente com a sua família, tenha feito isso, aproveitado esse tempo que nós estamos aí reclusos, em quarentena, para buscarmos intimidade com Deus, buscarmos comunhão com Deus, ainda que seja um momento difícil, mas justamente é um tempo que Deus está nos permitindo nos achegar à sua presença. Nós vamos nesse momento orar, pedir a direção de Deus para esse momento de transmissão, esse momento de meditação. Quero saudar aí os nossos irmãos que já se encontram presentes conosco, de forma especial nossa irmã Gilma, nosso irmão Sérgio Coutinho, e outros, que ainda não estão aparecendo aqui, mas esse já está dando para ver que estão aí conosco, nos acompanhando. Agradecer aí a Deus pela vida dos irmãos, pedir que Deus esteja abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família, onde quer que vocês estejam. E também pedir que Deus, através do seu Espírito Santo, nos dê aí a direção, a orientação e a capacitação do Espírito Santo. De forma especial, um abraço para os nossos irmãos das nossas congregações de Betânia e Coqueiro. Eu sei que muitos outros irmãos de outras congregações da Segunda Igreja têm nos acompanhado aí na nossa live de meditação, mas esse momento, terça-feira, nós temos aí um momento de oração, grupos de crescimento em reunião de oração, transmitido para todos os grupos da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Quarta-feira nós transmitimos, nosso estudo bíblico está aberto aí no Facebook para todo mundo e também fica, depois aí gravado para todo mundo acompanhar, ser abençoado. Esse é o propósito de estarmos fazendo essas transmissões. Mas também direcional, esse estudo bíblico hoje é para a congregação de Betânia e Coqueiros. São congregações que nós temos tido o privilégio de estar trabalhando com esses irmãos. Nossa irmã Sônia também já está aí conosco, Deus abençoe. Nossa irmã Lúcia, sempre companheirona aí conosco, sempre nos apoiando, divulgando. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Hoje nós vamos falar sobre contentamento. É o estado de satisfação e alegria daquele que vive pela fé. Esse é o tema do nosso estudo hoje, baseado em Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao 20. Nossa irmã Jacira também, Deus abençoe a sua vida. Deus esteja aí te acompanhando na sua família. Deus te dê ricamente bênçãos. Então, irmãos, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para que Deus nos faça entender, sobre a questão de contentamento. Hoje eu estive conversando com a Raquel, filha do nosso irmão Flávio César, aqui da congregação de Betânia. Ele esteve passando mal um dia desses, devido à idade, à sua situação de saúde, mas ela disse que ele está bem, graças a Deus. Vamos orar pelo Flávio. Ontem, enquanto nós estávamos aqui transmitindo a nossa live de estudo, ou de reunião de oração, a nossa irmã Jussara, lá de Espera Feliz, na verdade ela é de Alto Jequitibá, mora em Espera Feliz, ela pediu oração pela Dona Yara. Nós estamos orando aí pela Dona Yara. Ela está internada no hospital de Espera Feliz, em Minas Gerais. Ela é de Alto Jequitibá e a Dona Yara foi minha professora, minha primeira professora que me ensinou a ler e escrever. Olha que bênção. E o estado de saúde dela é bem delicado, a idade também, Vamos orar pela nossa irmã Dona Yara. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar diante do Teu altar a vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. É momento de reflexão, é momento de estudo da Tua Palavra e que nós possamos entender através do Teu Espírito Santo que o contentamento é um estado de satisfação para aquele que vive pela fé. E é o momento que nós estamos vivendo, Deus, de estarmos contentes em toda e qualquer situação. Assim a Tua Palavra nos exorta, nos ensina e também nos desafia a viver esse momento que nós estamos vivendo, desse coronavírus,
onde nós temos, ó Deus, centenas de milhares de pessoas já partiram, famílias que estão enlutadas, nós temos milhões de pessoas que já foram infectadas, temos milhões de pessoas que já sararam, que já se recuperaram, mas temos ainda milhões de pessoas que estão em tratamento. Que o Senhor esteja abençoando a nossa terra, abençoando, Deus, todos os cidadãos da terra, na nossa pátria, no nosso estado, na nossa cidade, onde quer que estejamos, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Nós te pedimos também, ó Deus, pela vida do Flávio César, ali na casa da família, ali da congregação Betânia. Obrigado, Senhor, por ele estar bem, sendo cuidado ali pela família. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando aquela vida que é preciosa aos teus olhos. Te pedindo também, ó Deus, pela vida da Daniara, aquela pessoa que sempre esteve na tua presença, sempre esteve buscando a tua face e também educando, foi uma educadora, ó Deus, de centenas de pessoas, inclusive eu tive o privilégio de aprender com aquela tua serva. Que o Senhor esteja abençoando aquela vida, cuidando dela e dando força à família que está ali, ó Deus, zelando por ela. Queremos te pedir também, ó Deus, por cada irmão que está nos acompanhando aqui, por cada irmão que está conosco aqui de forma online, virtual, mas é um momento de meditação, é um momento de estudo bíblico, é um momento breve, mas com certeza o Senhor vai falar aos nossos corações. Te pedimos pelos governos, por todas as escalas de poder do nosso país, prefeito, governo estadual e também o nosso presidente da República e todos os governos dessas instâncias, executivo, legislativo, judiciário, os decretos. Nós estamos, ó Deus, em momentos em que vários decretos têm mudado. Aqui em Volta Redonda, por exemplo, houve uma mudança ontem, enquanto estávamos aqui em momento de oração, decisões estavam sendo tomadas e estão havendo mudanças, ó Deus, em vista dessa pandemia. Nós te pedimos, mas acima de tudo nesse momento, pedimos a Deus a direção do Teu Santo Espírito para esse momento, que nós sejamos alimentados espiritualmente e possamos ser, ó Deus, também preparados, encorajados e, acima de tudo, ó Deus, confortados através da Tua palavra. É o que nós pedimos, agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Oramos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus esteja nos abençoando, queridos. Nós vamos louvar o nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, né? E como eu disse, contentamento é o estado de satisfação e alegria daquele que vive pela fé. E nós vamos então louvar ao nosso Deus cantando o hino de número 55. Esse hino é do nosso inário Novo Cântico, ele tem como título, né? Alegria e gratidão. Você que quiser acompanhar com o seu inário, né? Esteja acompanhando aí conosco, hino de número 55 do inário Novo Cântico, alegria e gratidão. Cantai alegremente, cantai a Deus.
seja o nosso Deus por essa bênção, de podermos sermos gratos. Gratidão, contentamento e, acima de tudo, entender os propósitos do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos ler em Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao 20. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, do verso 10 ao verso 20. É a gratidão de Paulo para com os filipenses. E a palavra de Deus nos diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, o que nós queremos pensar com os irmãos nessa oportunidade em estudo bíblico tem como tema contentamento. É o estado de satisfação e alegria daquele que vive pela fé. Estar contente em toda e qualquer situação é viver pela fé. E viver pela fé é estar contente em toda e qualquer situação. Eu quero ler aqui um artigo breve escrito por John Piper, que ele vai fazer um comentário justamente baseado em Filipenses 4,13, que é a parte que nós lemos que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E o título desse artigo de John Piper é Eu posso estar contente em tudo. E ele diz assim: a provisão divina da graça futura para o dia a dia capacita Paulo a ter fartura ou fome, a prosperar ou sofrer, a ter abundância ou escassez. Tudo posso realmente significa tudo, não apenas as coisas fáceis. Isso significa que, por meio de Cristo, eu posso ter fome, sofrer e ter necessidade. Isso coloca a maravilhosa promessa do verso 19 em sua luz adequada quando diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O que significa cada uma de vossas necessidades à luz de Filipenses 4,19? Significa tudo o que você precisa para o contentamento que glorifica a Deus. O amor de Paulo pelos filipenses fluía do seu contentamento em Deus, e seu contentamento fluía da sua fé na graça futura da infalível provisão de Deus. É óbvio, então, que a cobiça é exatamente o oposto da fé. É a perda do contentamento em Cristo, de modo que começamos a desejar que outras coisas satisfaçam os anseios dos nossos corações.
E não há dúvida de que a luta contra a cobiça é uma luta contra a incredulidade e uma batalha pela fé na graça futura. Sempre que nós percebemos o menor surgimento de cobiça em nossos corações, precisamos nos voltar contra ela e combatê-la com todas as nossas forças, usando as armas da fé. Portanto, queridos, pensando nessa ideia, pensando nessa reflexão e analisando o que John Piper diz aqui, tudo posso, realmente significa tudo, não apenas as coisas fáceis, mas que através de Cristo Jesus eu posso ter fome, sofrer e ter necessidade. Isso coloca a maravilhosa promessa do verso 19 que diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Portanto, contentamento é o estado de satisfação e alegria daquele que vive pela fé. Contentamento. Estar contente em toda e qualquer situação. Quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele, nesse final da sua carta, ele está fazendo um agradecimento aos recursos que os filipenses enviaram para ele, nesse momento que ele está em Roma, e que foi levado pelas mãos de Epafrodito, que Paulo diz que é um irmão e cooperador e companheiro de lutas. E esses recursos que Paulo recebe, ele diz que veio no momento bom. E ele agradece, porque é para suprir as suas necessidades pessoais. Mas Paulo já tinha passado por grandes lutas e aflições. E Paulo então nos dá um exemplo de que viver o contentamento, que é o estado de satisfação e alegria daquele que vive pela fé, esse contentamento precisa estar presente em nós em toda e qualquer circunstância. Nós estamos vivendo um momento que estamos sendo privados de algumas coisas. Talvez você tenha o que comer, você tenha o que beber, você tenha o que vestir, ou você está sendo privado de algo que nós achamos muito difícil, chama-se liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de fazer as coisas que fazíamos, liberdade, quem sabe, de tomarmos posições por algumas coisas que precisamos tomar. Quem sabe também nós estamos aí vivendo um certo receio de perdermos um pouco a nossa liberdade de expressão devido a algumas leis, alguns projetos que tramitam aí, nos nossos governos, nas casas de leis do nosso governo. Isso tem causado muita informação, muita conversa, muita crítica, e isso tem sido algo que nos preocupa. Mas eu quero te chamar a sua atenção para pensar em 3 coisas que Paulo fala aqui nesse trecho da palavra de Deus, da sua carta aos Filipenses. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo primeiro vai dizer: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho, viver contente em toda e qualquer situação. Quem conhece um pouco da história do apóstolo Paulo sabe que Paulo viveu situações adversas. Preso, nesse momento que ele está escrevendo essa carta, ele está preso. Quando ele inicia a carta, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A graça, a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele dá graça em tudo que ele recorda dos filipenses, mas ele está preso. E aí dizer que alguém está contente, está satisfeito, está feliz em estar preso. E Paulo está dizendo assim: eu não estou me sentindo abandonado. Eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, e tem recursos, e tem companheiros. No entanto, ele diz aqui que Epafrodito esteve ali com ele em Roma, e ele diz: o meu irmão é cooperador, é companheiro de lutas. E nós sabemos que no momento mais difícil da nossa vida, é que nós encontramos pessoas que realmente dá companhia. O fato de nós termos pessoas que estão ao nosso lado, independente da circunstância que a gente vive, isso já é muito. Quem já viveu momentos difíceis, quem sabe uma perda, quem sabe um momento em que você não sabe para onde olhar, para quem olhar, para que direcionar, onde buscar ajuda, e aí você tem pessoas ao seu lado que chegam e dão a sua destra de companhia,
e que dá uma palavra dizendo, olha, o que você precisar, eu estou aqui com você. De repente, o que nós nos sentimos gratificados é o fato, por exemplo, da pessoa pelo menos estar conosco, já está presente, já está ali dando a sua companhia. Mas Paulo está falando de algo mais abrangente, quando ele diz que ele sabe se sentir bem, estar satisfeito em toda e qualquer situação. Você está alegre, você está satisfeito quando na sua despensa está cheio de comida, quando o seu guarda-roupa tem roupa para vestir, quando você tem agasalho para o frio, quando você tem com que manter a sua estrutura familiar, quando você tem recursos para manter aquilo que você tem como sonho, como plano, é muito bom. Mas Paulo está vivendo em toda e qualquer situação, ele diz que não se sente abandonado, ele aprendeu a viver satisfeito com o que tem e estar contente em qualquer situação, mas o interessante é que Paulo não está fazendo nada em prol do seu bel prazer, da sua satisfação, da sua glória, e muito menos do seu crescimento humano, né? Tudo que ele está vivendo, tudo que ele está passando, seja como nós podemos ver, que ele diz que toda e qualquer situação, né? Sendo humilhado, honrado, tendo o que comer, não tendo o que comer, passando fome, passando frio, tendo agasalho, enfim, a questão é que Paulo está vivendo tudo isso e passando por tudo isso para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para o testemunho do Evangelho, para cumprir aquilo que Jesus estabeleceu, que é ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Prisões, açoites, naufrágios, sendo picado por cobras, serpentes, passando por situações difíceis, não só talvez de privação pessoal, tendo que trabalhar muitas vezes para ter o que comer. Ele era fazedor de tendas. Então, quando ele diz, eu não estou me sentindo abandonado, ele tem a certeza da companhia, da presença do Espírito Santo, de Deus, na sua vida. E com isso ele diz, eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Portanto, contentamento é um estado de satisfação e alegria daquele que vive pela fé. Ou seja, é viver contente em toda e qualquer situação. Porque Paulo diz o seguinte, que é uma segunda coisa que eu quero pensar com vocês. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, quer seja humilhado ou também sendo honrado. Não são as circunstâncias que nos devem fazer aquilo que é o certo. Já diz um ditado popular que a ocasião faz o ladrão. Não. Em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer ocasião, nós temos que ser honestos para com o próximo e honestos diante de Deus. Fiéis para com Deus. E Paulo está vivendo isso e dizendo, olha, eu sei o que é passar tudo quanto é tipo de situação, nós já citamos aqui. Mas ele diz assim, eu tenho aprendido que sendo humilhado ou honrado, estando com fome ou tendo alimento, tendo com que vestir ou não, em toda e qualquer situação, o que importa é que nós estejamos vivendo para a glória de Deus. E nós estamos vivendo um tempo em que eu me recordo de uma fala de Mário Sérgio Cortella, um dos filósofos mais renomados da nossa atualidade hoje, brasileiro, e ele fala sobre o medíocre e o excelente. E ele diz que o excelente é aquele que faz não tendo condições por fazer, ele arruma um jeito de fazer. E a gente fica pensando, por exemplo, nesse momento de pandemia do coronavírus, em que a gente está descobrindo que existem muitos excelentes, Por quê? São médicos, são enfermeiros, são pessoas que estão na área de saúde, que estão fazendo com aquilo que tem ao seu redor, talvez com falta de recursos, colocando a sua vida em risco, de contaminação, mas fazendo o melhor. Esse é o excelente, não importa qual o recurso que ele tenha, não importa qual o valor que ele ganhe, não importa a situação que ele esteja vivendo, ele é excelente, ele faz o melhor. O medíocre é aquele que tem tudo ao seu redor, tem todos os recursos, tem tudo para poder fazer o bom, fazer o melhor, mas por ser medíocre, ele põe culpa nas coisas, põe culpa no outro.
Ele põe culpa na circunstância, ele põe culpa no seu superior ou no seu subordinado. Enfim, alguém vai levar a culpa pela sua incompetência, da sua mediocridade. E nós precisamos viver contente em toda e qualquer situação, mas sermos excelentes. E aprendermos que o que o apóstolo Paulo está colocando aqui é o fato de que ele diz tudo isso porque ele está fazendo a obra do Senhor. Ele está cuidando da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Ele está plantando a igreja, ele está vivendo situações adversas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Para que Jesus cresça, mas que ele diminua. Agora eu quero dizer para os irmãos o seguinte: como que Paulo toma essas posições, como que ele vive nessa circunstância, como que ele estando preso, passando por privações, passando por açoites, naufrágios, passando por situações adversas, perseguido. Quantas pessoas queriam a cabeça de Paulo a qualquer custo? Mas ele diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação pela fé. Se você está contente, se o seu estado de satisfação e alegria é de viver pela fé, e com isso ter contentamento, você vai ter sim a força que Cristo te dá, a força que você precisa, porque ela vem de Cristo, ela vem do Espírito Santo, ela vem de Deus. E você pode enfrentar toda e qualquer situação pela fé. De repente você vai dizer assim: pastor, a situação é muito difícil. Eu sei, por exemplo, o Brasil hoje, nós ainda temos... vou falar primeiro do ponto positivo. Hoje no Brasil nós temos 650 mil pessoas que já foram contaminadas pelo coronavírus, que já se recuperaram. Esse é o número maior. O segundo número nós temos ainda no Brasil 485 mil pessoas infectadas. Os números crescem dos infectados, mas o número dos recuperados cresce mais, perceberam? 650 mil pessoas infectadas que já se recuperaram do coronavírus. 485 mil pessoas ainda estão infectadas em todo o Brasil. Nós já chegamos ao número de 53.830 óbitos. Isso eu estou falando porque eu fiz uma pesquisa agora há pouco. Nós podemos estar numa situação tipo ontem, né? Ontem eu estava falando para os irmãos das congregações, dos grupos de crescimento, sobre os nossos cultos aqui em Volta Redonda, de domingo e tal, presencial. Enquanto eu estava aqui falando na nossa meditação de reunião de oração, estava sendo transmitido pelo prefeito de Volta Redonda um novo decreto, que a princípio seria paralisação total na cidade de Volta Redonda a partir do dia 26, sexta-feira, que hoje, durante o dia, passou para o dia 29. Mas por questão de cautela, o Conselho da Igreja já tinha resolvido que realmente não vai ter os cultos por causa do decreto, vai permanecer que não tem culto presencial domingo à noite aqui nas nossas igrejas em Volta Redonda. Então, irmãos, olha a situação. Nós vivemos toda essa situação, todo esse momento difícil. São números de óbitos muito alto, número de infectados muito alto. As situações estão ficando cada dia mais pessimistas, vamos dizer assim. As autoridades, sejam elas mundiais, sejam elas do nosso país, sejam elas dos estados, dos municípios, estão tomando as decisões que estão vendo ser as melhores. Agora há pouco eu estava vendo uma reportagem, eu tenho acompanhado porque eu tenho meus familiares, né, tanto da minha esposa quanto meus pais, irmãos, no interior de Minas. E ontem eu vi uma palestra, por exemplo, do diretor do hospital de Manhuaçu, falando que se o povo não tiver consciência, eles não têm condição. E há poucos dias eu ouvi pessoas de autoridades, né, da saúde, dos estados, dizendo: o nosso maior medo é quando essa pandemia chegar nas pequenas cidades, porque ela começou nos grandes centros, onde tem aeroportos, onde tem portos, onde há um tráfego maior de pessoas, um trânsito maior de pessoas. E realmente você pode perceber que em todo o Brasil, né, foram nas capitais, nos grandes centros, que começou essa pandemia. Agora o surto está se espalhando pelas pequenas cidades. E todo mundo sabe que nas cidades de interior existem muitas cidades que não têm recursos. Por exemplo, nós estamos numa situação aqui em Volta Redonda. Nós temos um hospital regional dentro de Volta Redonda, mas ele não pode atender só Volta Redonda. Ele é para atender a região do sul fluminense. E ele já está no seu limite, porque ele já está atendendo aqueles que têm dentro de um protocolo para atender a cidade. Foi por isso que o prefeito aqui resolveu, por mais alguns dias, ficar tudo fechado de novo. O que nós temos então que fazer nesse momento? Entender que com a força que Cristo nos dá, nós podemos enfrentar toda e qualquer situação pela fé, porque isso é só a realidade que estamos vivendo agora. E a realidade econômica, que ainda pode vir, não estou dizendo que vai vir, ainda pode vir.
devido à situação que estamos vivendo hoje. Então, irmãos, é viver contente em toda e qualquer situação. E isso que é o difícil, porque quando está tudo bem, quando está tudo acontecendo do jeito que a gente quer, nos nossos planos, nos nossos projetos. Eu estava vendo agora, eu tenho uma filha de 17 anos que esse ano ela terminaria, ou vai terminar, depender do que Deus der, o ensino normal, terceiro ano do normal, e já projetando ir para uma faculdade. Nesse momento, a minha esposa é professora, estava me mostrando um decreto que foi baixado pelo MEC, de que as aulas estão suspensas até dia 31 de dezembro. Ou seja, as aulas estavam suspensas até um período do ano. Agora, o MEC suspendeu até 31 de dezembro. Ou seja, corre-se o risco do ano letivo não ser aproveitado. Não se sabe quando isso vai terminar. E aí a questão é, em toda e qualquer situação precisamos estar contentes, porque o nosso contentamento não está nas coisas desse mundo, não está no que estamos vivendo aqui, não está naquilo que nós temos de coisas materiais, porque nós viemos para esse mundo sem nada ter e vamos embora desse mundo sem nada levar. Não trouxemos nada e não vamos levar nada. Né? E aí a nossa questão que queremos pensar com os irmãos é justamente isso. Irmãos, eu posso estar contente em tudo, pensando na reflexão de John Piper que eu li aqui para os irmãos. É estar contente em tudo mesmo. É estar contente em toda e qualquer situação mesmo. Significa tudo, ou seja, não apenas as coisas fáceis, mas que por meio de Cristo Jesus podemos sofrer fome, ter necessidades, mas nós colocamos a nossa em Cristo Jesus. Porque o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Creia nisso. Viva nessa fé, contente em toda e qualquer situação. O desafio nosso hoje, como igreja, é vivermos esse momento dessa pandemia em números alarmantes, em situações catastróficas, em situações difíceis, como país, como nação, como igreja, como povo, como família, como pessoa, mas estar contente, porque contentamento é um estado de satisfação e alegria daquele que vive pela fé. Eu quero concluir e aplicar tudo isso que falamos para os irmãos, lendo o que Paulo escreve a Timóteo. Paulo foi um grande mestre. Além de ser missionário, evangelista, passar por tudo que ele passou, Paulo formou grandes pastores, mestres, teólogos, homens que realmente fizeram com que o cristianismo chegasse até nós. E um desses foi Timóteo, o jovem pastor Timóteo. Paulo escreve a ele 2 cartas. E na sua primeira carta, Paulo já concluindo essa primeira carta, no capítulo 6, versos 6, 7, 8, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, preparando Timóteo para poder passar por toda e qualquer circunstância na qual Paulo já tinha passado, Paulo diz assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E eu quero então dizer para você, não importa o que você esteja passando, não importa o que eu e você ainda vamos passar, em tudo devemos estar satisfeitos, contentes. Em tudo nós podemos estar contentes, porque esse é o propósito de Deus para nós. Aquele que vive pela fé, ele pode estar passando a circunstância mais adversa nesse mundo, mas ele caminha pela fé, na esperança de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua família, e que você tenha paz no seu coração, paz de Deus, paz de Cristo, paz da presença e ação do Espírito Santo, para que nós tenhamos contentamento e viver esse contentamento pela fé, para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que acalme o nosso coração, que nos dê alívio, que nos dê descanso, que nos dê satisfação, contentamento, que nos faça ter alegria e gratidão, mesmo em momentos de pandemia, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos adversos. Pai Santo, nós queremos te agradecer por esse momento que aqui tivemos, que estamos vivendo na tua presença, mesmo que seja, ó Deus, um momento de transmissão online, de forma virtual, nessa live.
mas que todos os irmãos que estiveram presentes conosco aqui, todos os lares aqui representados, todas as famílias, todos que tiveram o privilégio de ouvir a Tua palavra, tanto os que estão aqui agora, acompanhando esse momento de estudo bíblico, de meditação, e também aqueles que vão acompanhar, porque nós temos, Deus, deixado essas meditações à disposição nas nossas redes sociais. É um meio que o Senhor nos deu nesse momento de pandemia para sermos bênção e para sermos abençoados, para transmitir conhecimento, graça, sabedoria, que o Espírito Santo do Senhor leve esse conhecimento, esse conforto, esse desafio, esse contentamento e, acima de tudo, leve, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão ao coração daqueles que ouvem a Tua palavra, para que nós possamos, nesse momento, ó Deus, ter contentamento, satisfação, felicidade, alegria, mesmo nesse momento difícil, mas tudo isso pela fé. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando os nossos governos, abençoando as nossas igrejas, abençoando toda a área da saúde do nosso país e do mundo, abençoando, Deus, para que o mundo possa ver a Tua glória. Se o Senhor permitir, em nome de Jesus, esse vírus pode ser eliminado da face da terra através da ciência, através da medicina, mas o Senhor também é Deus que pode fazer o sobrenatural e nós cremos nisso. Por isso entregamos nas Tuas mãos essa situação que estamos vivendo sobre a face da terra hoje, nos 4 cantos da terra. Existe um vírus que assola a humanidade, mas te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, pela Tua igreja que caminha sobre a face da terra, que nesse momento o Senhor derrame porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre a vida do Teu povo, para que nós tenhamos fé, esperança, e com essa fé nós sejamos satisfeitos, sejamos contentes em toda e qualquer situação, sabendo viver na glória, na misericórdia, no amor, no perdão do Senhor Jesus e, acima de tudo, podendo transmitir essa segurança, transmitir esse conforto, essa alegria, essa satisfação, esse contentamento àqueles que nesse momento podem estar apavorados, daqueles que possam estar nesse momento, ó Deus, sem nenhuma esperança, sem nenhuma direção, sem nenhum alento, sem nenhuma expectativa. Nós, povo de Deus, Igreja do Senhor Jesus, sejamos usados como instrumento nas Tuas mãos. Pai, te pedimos pela segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, o Conselho, a Junta Diaconal, as sociedades internas, pastores da Igreja, pelo nosso presbitério aqui em Volta Redonda, pelo nosso Sino do Sul Fluminense, por toda a Igreja Presbiteriana do Brasil e por todas as igrejas espalhadas pela face da terra, os nossos missionários que estão fora do nosso país, missionários que têm levado a palavra do Senhor pelos 4 cantos da terra, em situações como os cristãos estão vivendo nesse momento na Nigéria, e em outros países, ó Deus, missionários que estão ali, ó Deus, também em quarentena, em reclusão, que não estão podendo sair para os campos. Senhor, ali os sustente com a Tua boa e santa mão. Deus, em nome de Jesus, as nossas igrejas aqui em Volta Redonda voltam a ter apenas as transmissões online, não teremos mais os cultos por enquanto nos próximos domingos, devido aos decretos, devido ao número, crescimento de contaminados aqui na nossa região. Que a boa e santa mão do Senhor nos dê conforto, nos dê segurança e nos faça caminhar na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, nós em tudo Te agradecemos, em tudo Te louvamos e Te bendizemos, e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar, a sua família, a sua casa, e que o Espírito Santo de Deus dê sobre o seu coração contentamento e te faça viver em satisfação e alegria pela fé, nesse momento difícil que nós estamos passando. Ainda que as coisas piorem ou melhorem, não se esqueça, nós cristãos vivemos e caminhamos pela fé. E em toda e qualquer circunstância devemos estar satisfeitos e contentes, porque isso glorifica a Deus. E lembre, Deus, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Então não vamos nos desesperar, vamos esperar. Não vamos desconfiar, vamos confiar. Não vamos estar insatisfeitos, vamos estar satisfeitos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, estaremos com os irmãos. Amém?